Olá, pessoal. Eu deixei uma enquete lá nos stories sobre ansiedade, certo? O que é ansiedade? Como ela começa? Como combatê-la, né? Esse transtorno ele vem afetando diversas pessoas, principalmente depois dessa pandemia. A gente sabe que muita gente ficou com alguma sequela, não só da Covid, mas também mental, certo? O transtorno da ansiedade foi o que mais afetou os brasileiros e pessoas do mundo em geral, certo? Mas por quê? O medo constante do que estava por vir, a gente não sabia como é que aconteceria as coisas, como é que ficaria. E isso acabou desencadeando os sintomas de ansiedade. Eu sou uma dessas pessoas, certo? Eu desencadeei esse tipo de transtorno. Hoje em dia é uma luta constante para não ficar tendo essas crises. São muitas coisas que eu tento fazer para não desencadear uma nova crise, certo? Quando eu coloquei essa enquete no Instagram, eu realmente estava com uma crise e eu gostaria de saber quantas pessoas estavam daquela forma como eu estava, né? Então, eu me surpreendi porque várias pessoas estavam e têm ansiedade. Muitas pessoas interagiram nos stories. Não tive como compartilhar, não sei o que deu. Meu Instagram ficou com algum problema e eu não consegui compartilhar as respostas. Mas teve muitas visualizações, muita gente respondeu e isso me surpreendeu bastante e me levou a vir aqui trazer esse assunto para vocês, porque não é só criança que tem ansiedade, vocês sabem que criança também tem, né? Então, criança também tem ansiedade, mas nós adultos principalmente temos essa ansiedade. Mas o que é ansiedade? Ansiedade é uma reação normal do nosso corpo. Vocês sabem que nós temos ansiedade. É uma coisa normal, porém até um certo ponto, né? A partir do momento que a ansiedade começa a controlar o nosso corpo, começa a controlar as nossas emoções, nos deixando cansados, frustrados, com insônia, a perda de sono, a gente não consegue controlar, fica com medo constante, ataques de pânico, batimentos acelerados, tudo isso são sintomas de ansiedade. Muita gente pensa que é só impaciência, que é só expectativa de coisas que estão por vir, ou que vai acontecer, ou que está acontecendo. Não. Quando ela começa com ataques de pânico, começa a prejudicar tanto você socialmente, como no trabalho, né? Como também até você mesmo sozinho em casa. Você não consegue controlar, ela já está tomando conta do seu sistema nervoso. É importante a gente pensar bem sobre isso e ficar em alerta, porque a ansiedade, ela pode se generalizar, certo? Tem vários tipos de ansiedades. Tem ansiedade generalizada, que é aquela que você não consegue controlar e passou de um limite extremo e já tomou conta de todas as suas ações, tudo que você vê que está acontecendo, tudo você leva para um lado ansioso, certo? Então, tem vários pontos que eu marquei aqui para vocês, são vários, que eu quero deixar bem alerta, certo? Como é que ela começa essa ansiedade? Bom, primeiro você está tranquilo, de boas, tranquilo, do nada um estímulo negativo vem e acomoda no seu cérebro. O que acontece? O seu cérebro recebe esse estímulo negativo e aí ele recebe essa informação da forma como você está percebendo, que é uma coisa negativa, alguma coisa vai acontecer. Então, o que acontece com o cérebro? Ele entende, recebe essa informação e aí ele percebe que é uma ameaça. Para o cérebro, para o nosso cérebro, ele entende que é uma ameaça. E o que acontece com essa ameaça? Aí ele começa a desencadear todos os outros sintomas. Como ele entende que é uma ameaça, mas porém você sabe que não é. Mas é isso que acontece com a ansiedade, ela entende tudo o contrário, tudo o inverso. Então por isso que temos que perceber esses sintomas. Então quando isso acontece, né, eu deixei aqui marcado outros pontos para vocês, ele desencadeia todos esses outros sintomas que eu falei para vocês. A insônia, ataques de pânico, batimentos acelerados, muito acelerados. Em mim acontece isso bastante.
Meu primeiro sinal de ansiedade é batimento acelerado. Eu fico muito nervosa, certo? E aí, o meu pensamento constante. Não, eu fico bem negativa. Tudo pra mim é negativo quando eu estou com ansiedade, certo? Então eu fico quieta no meu canto, eu mexo bastante no celular, tanto é que esses dias eu estava bem agoniada. O que é que eu faço para combater essa ansiedade? Estou indo para a academia, né? A academia é bom porque você está ali só focado no treino, você não pensa em mais nada no o seu treino. E aí, quando você está treinando, que você está lá na academia, nosso corpo, ele libera os neurotransmissores, né, que é a noradrenalina. A gente consegue combater ela simplesmente por estar se exercitando. E aí traz aquela calma de volta. Por isso que quando você sai da academia, você se sente renovado. Por quê? Porque você gastou todas as energias. Para quem está ansioso, tem uma energia muito constante e é enorme e extrema para querer gastar. Então isso acontece. Quando você vai para a academia, né, eu super indico, vão para a academia, minha gente. Academia não é só para o seu corpo, não. Só o bem-estar do corpo, não, hein? Bem-estar da mente também. Então, se você tem ansiedade, vá para a academia, ou treine em casa, ou faça caminhada. Isso vai ajudar bastante. Porque você vai se sentir cansado, vai acabar com toda aquela energia que a ansiedade causa, toda aquela expectativa, o medo das coisas acontecerem. Tudo isso vai ser afastado, certo? Então, para quem não treina, quem não faz nenhum tipo de exercício físico ajuda sim, não é só para o corpo, e sim para a mente. A gente não só treina o corpo, treina a mente também, então é muito importante, certo? E também pode desencadear o quê? Quando a gente está com ansiedade? Falta de ar, né? Dor no peito. Quando você está com ansiedade, o seu corpo ele entra num estado constante de alerta, tão extremo, que até a dor no peito, ele faz você perceber que você está com dor no peito. Você não está. É a ansiedade, certo? Eu estava com tanta ansiedade que eu fui no médico para fazer o exame cardíaco, certo? Não deu nada. Eu sabia que não ia dar. Era só ansiedade. Mas eu sentia muitas dores e sentia também o batimento muito acelerado. E eu pensava que era arritmia cardíaca, mas não era. Ansiedade. Tanto é que o médico não passou nada. Tome chá natural, camomila. Pronto. Aqui em casa não pode faltar. Então vejam só. Tudo isso é o que a ansiedade causa no nosso corpo. É um estado de alerta que o nosso corpo entra, porque ele se sente ameaçado com alguma coisa que está acontecendo ou que vai acontecer. Então, o nosso dever é combatê-los, certo? E daí, o que é que a gente pode fazer também para combater essa ansiedade? Eu falei da academia, é uma ótima opção para quem quer começar. Quer combater a ansiedade assim, então para a academia é uma ótima opção, indico. Primeiro passo, quando você percebe que está ansioso, o que você precisa fazer? Colocar na sua mente que não está acontecendo nada. Você está tendo a reação da ansiedade, mas você tem que estar centralizado. Não deixar que seu cérebro entenda que aquilo tudo é negativo. Então, você tem que colocar na sua cabeça. Coloque na sua mente. É só uma reação do meu corpo. Eu vou conseguir controlar. Eu vou conseguir me manter no controle. Então, você tem que aprender a controlar os seus sentimentos, suas emoções, certo? As suas sensações, tudo que você percebe ao redor. Depois, o segundo passo que é muito indicado, faça respirações lentas. Quando você faz respirações lentas, que inspira e expira, você está se acalmando, está enviando o oxigênio para o cérebro e ele está entendendo que você quer se manter calmo. Então, é uma das formas que você pode combater quando você está muito acelerado, muito ansioso. Faça respirações lentas. Depois, quando você está onde você estiver, pronto, você está numa sala, comece nomeando tudo que você consegue enxergar. Eu vejo a TV, vejo o sofá, vejo uma lâmpada, vejo uma janela. Vai nomeando isso em voz alta. Por quê? Quando você vai perceber o ambiente ao seu redor, você tira o foco da ansiedade. Então, quando você começa nomeando isso, você não vai estar mais focando na sua ansiedade, nas suas sensações que você estava antes. Então, você vai se manter calmo. Você vai tirar o foco da sua ansiedade, o seu corpo vai entender que você está focando em outra coisa e não na sua reação de ansiedade.
Depois, ouça música. Quem é que nunca ouviu falar de músicas lentas? Músicas ambientes. Quem faz terapia sabe que quando vai, principalmente com um psicólogo ou quem vai fazer acupuntura é outra forma que eu recomendo também para quem tem ansiedade. Já fiz e recomendo. Você fica super relaxado. E as músicas lentas vai te deixar mais calmo ainda. Tem umas músicas no YouTube que tem até chuva, cachoeira. Essas coisas são bem lentas. Você ouvir aquilo com fone de ouvido, principalmente. Se fecha dentro do quarto, fica lá. Continua fazendo a respiração, inspiração. E aí, ouvindo essas músicas, vai ajudar bastante a você se manter. Você se autocontrolar, certo? Autorregular as suas emoções. Outra coisa também que você pode fazer, principalmente, procurar entender o que foi que levou a esse sintoma de ansiedade. O que foi que levou? Por que você se sentiu ansioso, né? O que é que está acontecendo que está te deixando ansioso? Então, quando você já está mais calmo, já está mais centrado, que você consegue controlar os seus sentimentos, consegue se autorregular emocionalmente, procure entender o que foi que te levou, o que te deixou ansioso. Quando você começar a entender que foi alguma coisa pequena, você já vai conseguir se controlar. Então, sempre façam isso. Não tentem procurar saber o que te levou à crise de ansiedade no momento da crise. Não façam isso porque vai te deixar mais ansioso ainda. E aí toda aquela autorregulação que você estava tentando fazer com a sua mente, seu sistema nervoso, vai por água abaixo. Então não tentem fazer isso no momento de crise. E sim quando estiver mais calmo, que a crise já estiver passando, certo? Não tentem fazer isso de forma na hora da crise não, porque não é bom. Outro ponto que eu deixei aqui para vocês tentem se controlar ao máximo do máximo, certo? Mas aí tentem entender também como vocês devem se pôr, né? A gente tem que se autocontrolar. Como eu falei, não tentem fazer isso no momento da crise. Aí eu levo para vocês um ponto muito importante que a gente precisa saber sobre a ansiedade. Quando é que ela é perigosa? A partir do momento que a gente começa a ter pensamentos muito negativos, chegando a ser suicídios, certo? A gente tem que prestar bastante atenção. Quando a gente começa a dizer que a gente é autossuficiente para tal coisa, que a gente não consegue fazer tal coisa, e começa toda a negação, que não sou importante nesse mundo, que começa aquelas frases bem negativas. Se o seu próximo perceber isso, é bom ficar em alerta, certo? Porque pode desencadear um transtorno de ansiedade bem grave, certo? A gente não pode estar com esses pensamentos. Então, se o seu pensamento, quando você está ansioso, só é assim, coisas desse tipo, com relação à sua vida, ao seu ser, no ambiente que você está inserido, é bom procurar uma ajuda, certo? Procurem ajuda. Porque quando nós temos esse tipo de pensamento, não tem quem faça eu tirar. Então, ansiedade, como eu falei, tem os níveis, né? Tem os níveis. Tem o que a gente consegue controlar em casa fazendo pouca coisa. Mas quando a gente não consegue mais controlar, que nada ajuda, principalmente todos os comandos que eu falei aqui, importantes esses passos para serem seguidos e controlar a ansiedade, então é bom procurar ajuda, certo? E é isso, eu espero ter ajudado vocês, certo? Para quem tem ansiedade, assim como eu, se cuidem, viu, minha gente? Se cuidem, porque a ansiedade não é uma coisa muito boa. Depende, tá? Depende muito. Para mim, está sendo uma luta constante. Né? Ontem mesmo eu estava com essa crise, como eu falei para vocês, por isso que eu coloquei essas enquetes. Mas é assim, a gente consegue controlar sim. Mas quando você vê que não consegue controlar mais, procure ajuda, certo? Psicólogos não é só para pessoas que têm outros tipos de transtornos. Não.
Psicólogo é bom para conversar. Ele vai dizer o que você deve fazer e é bom se abrir. Se você não consegue se abrir com alguém, com o psicólogo você vai conseguir, porque ele vai te ajudar, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês se cuidem, certo? Não deixem a ansiedade tomar conta de vocês. Não deixem. Até um certo ponto, tá? Ansiedade é bom, mas tem limites. Então, fiquem aí com Deus e espero que tenha ajudado vocês.